Lúcio, você fala para o deserto? Você se sente numa guerra perdida, Lúcio? Eu tenho essa sensação muito forte porque eu acho que a pessoa que está de olhos bem abertos e está com as lentes de aproximação dos fatos, ela consegue perceber a dinâmica e a continuidade dos acontecimentos. Ela consegue divisar a direção em que a história está seguindo na Amazônia, e particularmente aqui no Pará. Então, para um jornalista, por atavismo profissional, é uma ânsia de querer repassar essas informações para que as pessoas tenham a mesma percepção. Ela não é fácil, mas ela não é impossível. O que significa desafiar o enredo dos dramas coloniais. O colonizado incapaz de perceber a história no momento em que ela está acontecendo. Ele só vai ter a percepção retrospectiva, quando os fatos já estão consumados, o leite está derramado, a Inês está morta. Então, essa aqui é a angústia, é que nós, graças à informação instantânea, graças às redes de comunicação digital, nós podemos ter essa possibilidade, temos essa possibilidade, e não usamos. Por quê? Porque é uma série de distorções e desvios. E uma das principais culpas é dos intelectuais. Os intelectuais, eles se venderam, se privatizando ou se tornando burocratas do poder público. Tanto no executivo quanto nas universidades. A maioria dos intelectuais sumiu da cena pública, saiu das ruas, foge das praças, não quer se arriscar, não quer exercer o dever que ele tem, principalmente numa região dessa, como um autêntico mandarim, de retribuir ao investimento público. Porque está em uma universidade pública, recebendo do poder público, estudou em escolas públicas, e não está querendo saber disso. Ele quer fazer a carreira dele, quer fazer os títulos, acumular um número cada vez mais exótico de títulos, pós-doutor, pós-doutor. Ou seja, ele se desvincula da realidade. E com isso ele permite que os grupos que assaltaram o poder exerçam esse poder de uma forma quase absoluta, né? Então, o dualismo continua imperando na Amazônia. O dualismo, que é a bipolarização do poder, você podia explicar na época do extrativismo, porque era uma dispersão humana e uma concentração de riqueza baseada na exploração sazonal dos recursos da natureza. Mas hoje não. E hoje os intelectuais têm uma quantidade muito maior e têm instrumentos e ferramentas que poderiam permitir que eles intermediassem entre essa polaridade. Hoje a informação está concentrada em dois grupos políticos e empresariais, né? O grupo Jade Barbalho e o grupo da família Maiorana. Um funcionando como um grupamento político e outro funcionando como um estamento empresarial. Uma das críticas que se faz, e peço desculpas, ao jornalismo do Pará é que não existe jornalismo no Pará, que existe balcão de negócio. O que o senhor pensa a respeito dessa afirmação? Vê o seguinte, na semana passada a imprensa gastou páginas e páginas registrando de uma forma geográfica a concessão do Prêmio de Mérito Industrial ao presidente da Companhia Vale do Rio Doce, que é a maior empresa em atuação no Pará e a maior empresa privada do continente e uma das maiores do mundo. Então não houve uma observação que não fosse o elogio. Chegou ao cúmulo de, em pleno dia de semana da cobertura jornalística, você tem uma página de fotos, só de fotos, no noticiário regular do jornal, não em coluna social. Então, por que isso? Porque ela hoje é a maior anunciante privada da imprensa paraense. E isso contrasta com 5 anos antes, por exemplo, o Liberal, que deu a foto na primeira página, muito maior, por exemplo, do que a foto do presidente da República visitando Belém, anunciando investimentos no Estado.
5 anos antes, a Vale recebia editorial de primeira página de O Liberal contra ela. E o jornal explicou por que mudou. Colocou um editorial dizendo: nós mudamos porque não estávamos errados, ou nós mudamos porque a empresa modificou a postura arrogante que ela tem no Estado. Não, simplesmente porque ela tinha se recusado a embarcar num patrocínio de uma campanha caça-níquel do jornal, e aí o jornal reagiu fazendo a campanha violentíssima, inclusive com o editorial ocupando toda a primeira página contra a empresa, e noticiário maciço durante vários dias, até que ela voltou a patrocinar a empresa. E hoje, como a Vale comparece no caixa, ela não tem mais pecado, ela é imaculada. Então, o que está acontecendo é que o movimento do caixa é que está determinando as posturas editoriais, de uma forma até cínica, na imprensa paraense, porque ela não se presta mais conta para a opinião pública, se ignora a opinião pública. O senhor falou que a Vale do Rio Doce tem uma postura arrogante. Podia desenvolver melhor esse raciocínio? A Vale hoje ela é a segunda maior mineradora do mundo. Ela, no ano passado, foi a empresa que mais teve ações negociadas na Bolsa de Nova York. Em 2005, ela foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo. Então, ela tem um porte hoje que, às vezes, você pensa que é maior do que o porte do Estado. Então, ela considera que o Pará é um lugar tão provinciano, tão pequeno, de pessoas de uma mentalidade tão tacanha, no que ela tem certa razão, que ela não tem que respeitar. Então, por exemplo, a Vale diz: eu quero isso. Se não for atendida, ela reage como uma criança voluntariosa, ou uma mulher caprichosa, ou um homem autoritário. Então, ela se comporta de uma maneira que ela não respeita o fato de que 1/3 da riqueza que ela produz sai do Pará. E o Pará não tem consciência disso. Nós vivemos em Belém, onde está 1,5 milhão de habitantes, nós vivemos em Belém de costas para o interior. É por isso que tem esses dois grandes movimentos separatistas, no oeste e no sul, que um dia vão se concretizar, porque a capital não significa nada para essas regiões, né? Então, o que acontece é que a maioria dos intelectuais sabe o que ocorre em Paris, Roma e Nova York, mas não sabe o que ocorre em Carajás, em Trombeta, em Juruti. E com isso se desliga do compromisso e da possibilidade de participar dessa história. E é o maior investimento de capital social, é intelectual. Então, eu vejo um panorama que contrasta com a importância crescente que a Amazônia tem no mundo. Não só a importância real, ela é uma das maiores produtoras de minério de ferro, a maior produtora de alumínio, a segunda maior produtora de alumínio do mundo, vai ser a primeira, a terceira maior produtora de bauxita, uma das maiores produtoras de alumínio, está entrando no campo do cobre no mercado internacional. Então, contrasta essa grandeza com a estreiteza da posição, do pensamento, das expectativas que tem a sua elite. Então, o pessoal nasceu numa atitude de insubordinação, de reação, de não compactuação com as limitações da grande imprensa. Eu tinha uma matéria completa sobre o assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles de Lima, 3 meses depois que ele foi morto, em junho de 87, embora ela fosse incontestável, tanto que nenhum dos personagens denunciados jamais acionou judicialmente o jornal, nem contestou. Apesar disso, eu não tinha onde publicar, então eu tive que criar um jornal para publicar. E desde então, já passados quase 21 anos, o Jornal Pessoal tem sido o lugar, o repositório e às vezes até quase o lugar de deposição por gravidade não muito natural das matérias que não são publicadas na grande imprensa. Então, é isso que torna sábio. Então, o jornalista que vê muitas coisas, que testemunha muitos acontecimentos, ele desenvolve de uma tal maneira a sua percepção que isso o distingue dos outros que têm, às vezes, um aparato intelectual maior, já leram incomparavelmente mais livros, mas não conseguem perceber. E o terrível hoje da maioria dos meus colegas, sobretudo os mais novos, que eles não pensam assim. Eu conheço um jornalista que tem fonte que nunca conversou pessoalmente com essa fonte, não conhece a fonte pessoalmente, conhece por telefone e internet.
Isso não pode. Agora mesmo a cobertura do encontro de Altamira de 2008 foi muito pior do que de 1989. Pior não por ter sido distorcido, nada disso. Teve muito menos gente. Os jornais locais não mandaram repórter nenhum, nem fotógrafo. A melhor foto, a mais importante da foto de 89, foi batida por um paraense, o Paulo Jales, contratado da Veja. A de 2008 foi pelo André Penner, outro paraense, contratado pela Associated Press, que veio de Nova York. Então, por que eles fazem isso? Porque eles têm mais interesse, sim, mas porque eles pagam o preço de ter a informação de qualidade. Nós não queremos fazer isso. Poderia tecer alguns comentários sobre a relação entre a imprensa e o poder no estado do Pará? Bom, meu último livro eu dei o título de Contra o Poder, porque eu acho que é a atitude que o jornalista deve ter, não como um anarquista, aí governo eu sou contra, mas nosso lugar não é do lado do governo, não é do lado do poder. É sempre desconfiando, é sempre contestando, questionando as informações que saem do poder, seja o poder político, seja o poder... Acreditas na liberdade de imprensa? Eu uso a liberdade de imprensa, não peço autorização para ninguém e também pago um preço, né? Com a minha experiência, que eu já tinha na época, eu tinha 21 anos de jornalismo, quando eu fundei o Jornal Pessoal, eu cheguei à conclusão de que só havia um jeito de ser realmente independente, sendo pobre. Então eu escolhi a forma mais pobre que podia haver, que é um jornal de uma pessoa só, sem anúncio. Então, um jornal condenado a ser pobre. E foi a única maneira de ser independente. E mídia livre? O que pensas sobre mídia livre? Em geral, há uma tendência a ter uma visão meio messiânica, extremamente tolerante com esse tipo de mídia. Quando eu penso exatamente o contrário. Tem que ser a mídia que vai se impor pela qualidade da informação. Pelo arrojo, não de dizer desaforos, mas de dizer verdade. E nenhuma verdade se estabelece, ela não pode ser demonstrada. Então, a Amazônia está explorada pelos estrangeiros. Se eu não posso demonstrar isso, eu não devo dizer. O grande problema em relação particularmente à Amazônia é que tem muito especialista em Amazônia que conhece a Amazônia na tela do computador, usando os melhores programas de software, usando as imagens do satélite, mas sem nenhum contato com a realidade. E mesmo com o mundo global hoje, é preciso ver a realidade, porque ela tem uma densidade suficiente para modificar todo o conhecimento baseado em fontes secundárias. Então, eu acho que a mídia livre, ela é uma mídia que deveria ter uma qualidade maior do que a grande imprensa. Isso não é fácil. A melhor experiência alternativa que nós tivemos no Brasil foi o jornal Opinião. E foi melhor porque ele concorreu diretamente com uma potência que foi a Veja. E chegou o momento em que o Opinião tinha 80% da tiragem da Veja. Era como se hoje tivesse uma publicação que tivesse 800 mil exemplares concorrendo com a Veja. Aqui concorre mais, assim, caricatamente com Veja, é a Carta Capital, que tira 10% do que deveria tirar o Opinião se estivesse hoje com a mesma posição em relação à Veja. Mas o Opinião conseguiu ter um dos melhores profissionais. Por exemplo, Aguinaldo Silva era repórter do Opinião e um grande repórter de polícia, deu show, né? Porque havia matérias comuns de capa, por exemplo, primeira depredação na estação de trem, na Central do Brasil. Foi capa da Veja, foi capa da Opinião. A matéria da Opinião era melhor, não por ser da esquerda, não por defender o povo, não por ser o arauto do progresso da humanidade, porque tinha muito mais informação, além de ser muito melhor escrita, mais bem escrita do que a de Veja. Mesma coisa sobre um tema fútil, Beck Clabin, que foi a primeira socialite a desfilar no Carnaval do Rio. A matéria do Opinião, que era capa, como o da Veja era capa, foi muito melhor, porque inclusive revelou uma parte do Império Clabin e das interferências que ele tinha na formação da opinião pública. Essa é a grande imprensa de mídia livre, se eu posso, podemos dizer. É aquela que está mais bem qualificada e utilizando
um capital incomparavelmente menor, porque o que o Opinião tinha era uma fração do que Veja tinha para fazer a mesma coisa, sem a mesma qualidade. Então, mídia livre não significa descontraída, relaxada, descomprometida. Pelo contrário, é aquela que vai se impor pela qualidade da sua informação. E como é que um jornalista pobre pode conseguir essa qualidade? E a gente falando assim, historicamente, todos os ciclos de desenvolvimento que nós vivenciamos na Amazônia foram ciclos de estupro da floresta, né? de exploração predatória. Sei lá, as drogas do sertão, a borracha, o ciclo do ouro lá no Baixo Amazonas, lá na região oeste do Pará. Aí veio agora os grãos, né, que derrubaram grande parte da floresta, principalmente na fada de Belterra. Os caras arrasaram realmente. Aí nós estamos agora vivendo lá, bem próximo da gente, além da mineração Rio do Norte, agora a Alcoa. Qual é a chance que a gente tem de buscar um desenvolvimento que seja perene para a nossa região e não exploratório? Marx dizia, ou acreditava que isso ia acontecer, que o mesmo trem que levava o colonialismo inglês à Índia seria o caminho de volta do colonialismo. Então, usar a arma do agressor contra ele, é a técnica de todas as artes marciais orientais, né? Você usa a força do adversário contra ele mesmo. Você não pode querer ombrear com a mesma força que você não tem, mas você usa a sua inteligência. Então, reverte a força do cara que você não tem. Então, projeto como a Alcoa, você vai dizer, não, eu não quero esse projeto. Tudo bem, Juruti vai continuar a ser o que é. É uma economia baseada na farinha. É um direito que eles têm. Só que eles não resistem, como não estão resistindo, quando o capital se multiplica, né? Todo mundo querendo entrar no esquema agora. Obras e mais obras em Juruti, o preço dos imóveis crescendo, todo mundo querendo alugar suas casas e tal. É o capital. Então, o que você vai fazer? Desinventar o capital? Impossível. Então, usar o capital. Como que você pode fazer? É o seguinte, durante 25 anos a Albrás está produzindo alumínio primário. Será que nós podemos conseguir alumínio secundário com a Alcoa? Se não der certo, então vamos voltar à farinha. Mas tem que tentar, né? Agora, para tentar, tem que dominar o mercado internacional, tem que ter conhecimento, informação, tem que saber o que é uma indústria de alumínio. Mas não pode apenas... Esse é o grande problema. As pessoas não querem aprender o que é a Amazônia, elas já querem dizer o que é a Amazônia. Infelizmente, essa observação, essa constatação de que a gente tem uma mentalidade colonial, raciocinando pela cabeça do colonizador, ela continua, infelizmente, prevalecendo. Então não é que eu não sou nenhum profeta, né? Então não tenho a pretensão de falar para a multidão, nem de converter. Eu apenas sou um jornalista que presta informação e fico, às vezes, triste, às vezes chocado com o fato de que essas informações não são consideradas na importância que elas têm, independentemente de quem seja o agente que transmite esses dados. Eles são vitais, porque eles permitem ter consciência da história no momento mesmo em que ela está sendo feita. E a grande tragédia dos povos coloniais é o descompasso entre o tempo da percepção e o tempo da realidade. Você se considera uma pessoa inconveniente, como algumas pessoas costumam dizer aqui no estado do Pará? Aqueles que colocam o dedo na ferida incomodam, porque ninguém quer resolver os problemas.
E no caso da agressão que eu sofri, eu simplesmente tenho mostrado que a elite paraense, ela quer manter os seus privilégios a qualquer custo. Ela não quer ser incomodada, ela não quer que apontem a sua ação manipuladora em benefício próprio da sua corporação e do seu grupo de poder. Então isso revolta, ao invés de partir para polêmica, para discussão, para esclarecimento público, parte ou para processos judiciais, que se avolumam, e a justiça tem sido conivente com isso, ou então para agressão direta, o ato de espancar uma pessoa.